pessoal do YouTube. Voltei. Parari, barará. E por que eu voltei? Por quê? Porque Deus mandou, gente. Ó, a prova viva tá aqui. Ainda vou contar tudo pra vocês o que aconteceu. Vou me arrumar, daqui a pouco a gente vai sair, passear lá no horto. Eu vou apoiar vocês aqui pra gente conversar. Eu tô falando um pouco baixo, porque meu marido tá dormindo. Mas dá pra conversar. Tô com o microfone, eu acho que não vai ficar tão baixo assim. E tem um cachorro chato latindo, então não se preocupe. No final vai dar tudo certo. Foca na mensagem. Meu testemunho, na verdade. Gente, aconteceu tanta coisa. Eu vou tentar resumir. Eu voltei já no Instagram. No Instagram eu voltei, só que lá fica cortando, né? Aí aqui não, aqui dá pra me falar sem os cortes. E eu vou tentar resumir, porque eu falo demais, né? Tentando melhorar isso em mim. Vamos lá, gente, vamos por partes. O último vídeo que eu gravei, eu falei pra vocês, né? Eu expliquei tudo o que tava acontecendo na minha cabeça. E aí, o que acontece? Eu até relatei nesse vídeo que eu ia iniciar um propósito de oração, né? 7 dias. Depois eu estendi pra 15. E a ideia desse propósito de oração era pra me fortalecer em Deus, porque eu tava me sentindo muito fraca, mentalmente e espiritualmente. Tava perdendo muita guerra espiritual e tal. E eu tava com confusão na minha cabeça. Porque o que acontece, gente? Eu sou uma pessoa que... Tem várias coisas positivas, né? Eu sou criativa, eu sou uma pessoa que gosta de inovação, né? Não gosto de monotonia. Sou resiliente, né? Bate. Eu vou lá e volto mais forte ainda. Eu me considero tudo isso. Só que eu tenho um defeito, que é insegurança. Então, o que acontece comigo? Eu entro sempre num ciclo. O ciclo é assim. Eu começo um projeto muito animada, muito feliz, muito empolgada, confiante. No meio não, antes do meio, já começa a vir algumas vozinhas, sabe? Algumas incertezas, tipo, será mesmo que é pra fazer isso aqui? Será que foi Deus mesmo que falou? Será que não é coisa da minha cabeça? Então começa a vir várias vozinhas de insegurança. Logo em seguida vem a comparação, tipo, nossa, mas tem tantas pessoas que falam melhor do que eu sobre isso. Tem tantas pessoas que têm um dom melhor do que o meu pra servir nisso. Por que eu? Eu vou competir que é tanto de gente. E aí depois vem outra questão que vem também. Aquela famosa luta que a gente tem com o nosso ego. Nossa, mas vou ficar fazendo, ninguém vai ver. Eu fico criando as coisas, ninguém vê. Uma visualização, 10 visualizações, só isso. Por que eu vou ficar perdendo meu tempo? Aí vem de novo a vontade de me isolar, porque aí eu começo a acreditar que nada disso vale a pena, e aí eu fico achando que nem foi Deus que me falou nada, que nem é dom meu, que eu tô doida e paro. Então eu fico nesse ciclo. E aí Deus vem depois, me fortalece e aí eu volto. Por isso que eu fico nesse looping aqui no YouTube, nas minhas redes sociais, de idas e vindas, né? Por causa disso. Só que Deus, ele falou muito forte comigo sobre constância. Constância não, sobre persistência. Porque eu até considero uma pessoa que eu sou constante no que eu faço. Até nas minhas fraquezas eu sou constante. Então, o meu problema nem é constância. Meu problema maior é persistência. Persistência nos projetos que Deus coloca na minha vida, sabe? Colocar fé nele, acreditando que a obra é dele. Eu sou apenas uma serva. Eu tô aqui pra fazer algumas coisas, mas a obra é dele, sabe? Enfim, gente, aí o que eu fiz? Eu comecei a fortalecer mais a minha identidade em Cristo. Comecei a me vestir de armaduras, sabe? Comecei a compreender melhor sobre a minha identidade, sobre o que Deus quer pra minha vida, né? Comecei a estudar mais sobre identidade, propósito e chamado. Isso também me acendeu muitas coisas. Nesse meio tempo, Deus foi conversando comigo, foi me falando muitas coisas, e uma delas que pegou muito pesado também sobre a minha rotina, porque quando eu entro nesse ciclo, a primeira coisa que é afetada é a minha rotina.
meus atos. Porque como a minha mente tá fraca, pensa assim, tudo começa pela mente. Sua mente tá fraca, com um monte de pensamentos negativos. Aí desses pensamentos negativos te geram vários gatilhos e que te geram hábitos ruins. Entendeu? E isso vai tornando quem você é, porque se você é uma pessoa que se deixa levar pelos seus pensamentos, né? A gente é uma pessoa que a gente é moldada pelos nossos pensamentos, né? Tudo começa pela mente. Então a gente é moldado pelos nossos pensamentos, sobre nossos atos e sobre, não, sobre os nossos hábitos e sobre nossas ações. E quando comecei a enraizar mais a minha identidade em Cristo, comecei a me fortalecer mais. Começou aí. Então, Deus falou pra mim assim, num sonho, eu não lembro direito o sonho, gente, faz tempinho já que aconteceu, mas eu só lembro da voz dele, muito forte, tenebrosa. Foi uma voz muito assim, de trovão, falando pra mim assim, tá na hora de você arrumar a sua rotina. E ele foi começando a sabe, falar tudo que eu tava fazendo de errado. Você não tá dando atenção direito pro teu filho, você tá deixando teu filho muito nas telas, você tá muito nas telas também, você tá acordando tarde, dormindo tarde. E foi falando as coisas pra mim que eu tava fazendo que eu tinha que melhorar. Eu só acordei no meio da noite e falei, sim, senhor. Sim, senhor. Só falei isso. Não falei mais nada, não questionei, só concordei e falei, sim, senhor. E aí eu falei pra ele, meu pai, você precisa de ajuda. Preciso da tua ajuda porque eu não faço nada sem o senhor. Aí eu comecei, né, me organizar pra poder voltar à minha rotina, né, nos meus bons hábitos. E aí, a segunda chulapada que eu levei de bronca foi assim, é uma passagem de Tiago, vou colocar aqui, e diz assim, se você sabe que tem que fazer o bem e assim não faz, nisso você tá pecando. Deus falou isso pra mim também, sabe? Uma passagem que ele me fez refletir muito, 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 sabe? Na hora que eu comecei a perceber que os meus pensamentos estavam sendo influenciados pela minha mente, que eu tava consumindo coisas de política, coisa que não tinha nada a ver comigo, sabe? Tava andando por um caminho que não era pra estar indo, sabe? Então Deus me alertou sobre meus hábitos, sobre meus consumos. E aí, quando ele me alertou, né, sobre eu saber fazer, sobre eu saber que eu preciso fazer o bem, que é meu propósito principal é servir, e eu não estava fazendo, né, não com maestria, não com excelência, estava fazendo muito de qualquer jeito, de segundo plano. Deus me alertou sobre isso, sabe? Pra viver mais na presença. E aí eu fui me fortalecendo, gente, resolvi voltar por causa disso, porque pesou isso demais, porque eu pensei assim, caramba, eu sei que eu preciso levar para as pessoas o bem, né? Levar para as pessoas um pouquinho do que eu sei, sabe? Os dons de Deus na minha vida não é à toa que Ele me deu. Se eu tô viva aqui, se eu tô respirando, não é pra... Não é... É aquilo, né, gente? Muitas vezes a gente não vive, a gente sobrevive. Deus não quer que eu sobreviva, Deus quer que eu viva, né? Deus tem grandes planos pra mim, pra nossa vida, pra nós. Não só eu, Suzy, mas pra você também que tá me assistindo. Então, quando a gente começa a ir, né, deixando levar por esses pensamentos do inimigo, né, você não é capaz, você não é suficiente, você é isso, você é aquilo, todas essas mentiras, a gente tem que quebrar essas mentiras com a verdade. E qual que é a amargura, gente? Palavra de Deus. Quanto mais você lê a palavra, mais pensamentos bons você colocar sobre a tua mente, melhores hábitos você terá e melhores ações você terá a partir dos seus hábitos. E melhor a sua verdadeira identidade será revelada para as pessoas, sabe? Outra coisa que Deus falou para mim também é que a minha maneira de evangelizar tinha que ser nas minhas ações. Não era só nas minhas palavras, eu não tinha que ficar aqui gravando um vídeo bonitinho, não. Eu tinha que mostrar o que eu vivo. E aí veio a ideia de eu criar um desafio, e eu tô criando esse desafio lá no Instagram, né? Hoje eu não postei nada porque eu deixei final de semana. São um desafio de 21 dias para uma vida leve e frutífera, sabe? Para nos fortalecer nessas coisas que a gente não, muitas vezes deixa nos levar, né? Pensamentos negativos e tudo mais. Eu deixei tudo alinhadinho lá no meu Instagram, mas eu sei que nem todo mundo que tá aqui me segue lá, nem todo mundo tem Instagram também, né? Muitas pessoas estão cada vez mais se isolando também de rede social, né? Porque tá ficando doente, eu concordo. Então, eu não quero limitar ninguém, não, a consumir só porque não tá no Instagram, então eu vou deixar no PDF dessa semana toda que já percorreu,
Eu vou deixar um PDF aqui pra vocês e vou dando continuidade nos próximos, tá? Vou deixar até o 6º dia, ou 5º dia. Acho que até o 5º dia. E aí a gente vai iniciar agora. Amanhã eu faço um novo cronograma, tá? Esse primeiro ciclo é sobre presença, né? Sobre fazer as coisas com mais presença. Muitas vezes a gente faz tudo na pressa, na correria, de qualquer jeito, né? Vivendo no automático. E eu não quero mais isso pra mim e nem pra vocês. Então eu quero fortalecer vocês com a palavra. Então todo dia do desafio tem, né, o desafio e uma palavra para vocês se fortalecer nela, para vocês meditarem nela. Porque é isso que nos fortalece, gente. A nossa verdadeira armadura está em Deus. E aí, gente, o que acontece? Voltei com o mesmo propósito de servir, só com um chamado diferente, tá? Como eu disse no vídeo anterior, e volto a repetir. Tudo que eu vou fazer na minha vida é tudo por Ele, né? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Romanos 8, gente, fugiu. Eu tô com tantos versículos na minha vida. Agora eu tô esquecendo do principal, gente. Eu vou colocar aqui. E é isso. Então, voltei, tá? Não prometo nada, tá? Porque a gente não pode fazer promessa daquilo que a gente não pode cumprir, né? Eu não prometo nada, mas o que eu quero, o que eu desejo é continuar com o propósito de vir aqui, levar do pouco que eu sei. Eu gosto muito de registrar minha jornada aqui, porque isso me faz muito bem pra mim também. Porque eu gosto de acompanhar minha trajetória. Eu gosto de servir como um diário pra mim, pra acompanhar a evolução, o processo de evolução. Então eu tô aqui por mim também, mas o principal é pra servir. Independentemente de visualização. A minha dependência, né? A minha dependência tá em Jesus, tá em Deus. Então, se tá nele, é com ele. Quantas pessoas que vai atingir, não importa. Porque eu preciso de uma, sabe? O meu verdadeiro chamado, né? Minha verdadeira missão é pescar almas, gente. Eu sou pescadora de almas, então quantas almas eu conseguir pescar para Deus, tá bom. Então pode ser você que está me assistindo agora, pode ser a próxima que vai vir assistir um vídeo meu, não importa. É fazer o bem sem olhar a quem. Aí, gente, olha pra você ver, sobre esse negócio de fazer o bem, tá tão enraizado, sobre isso que Deus tem falado pra mim, que esses dias, toda semana que eu tô voltando pra casa, eu falo pra Deus, Deus, dá uma palavra pra mim deixar aqui na Bíblia aberta, pra eu estar sempre meditando nela, e que seja algo que o Senhor queira falar pra mim. Aí apareceu uma passagem, vou pegar ali pra mostrar pra vocês. Peraí. A passagem que apareceu pra mim é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Na verdade, eu li todo, mas o que me chamou mais atenção foi exatamente esse versículo. E aí, o que eu fiz? Meditei nela a semana toda, tá? E aí, depois, eu peguei e falei pra Deus, Deus, agora eu preciso de uma nova palavra. Aí eu abri uma nova palavra, caiu de novo. Aí eu, não é possível, acho que a Bíblia ficou muito tempo aberta, marcou, deixa eu fazer de novo. De novo. Aí eu, tá, mais uma só pra confirmar. Aí na terceira vez, de novo. Aí eu até fiquei meio duvidosa, assim, sabe? Tipo, não, deve ser outra palavra, porque não é possível. Mas depois eu fui compreendendo que realmente era essa, sabe? Porque eu, por ser muito insegura, por passar por esse ciclo, se eu não me meditar nessa palavra, eu vou esquecer do porquê que eu tô fazendo as coisas. Então vai me desânimo. Aí eu tenho que lembrar. Não cansei de fazer o bem. Aí eu vou estar aqui, firme e forte de novo. Gente, ó, não significa, tá? Vestir a armadura de Deus, andar com Deus, não significa que a sua vida vai ser linda, leve, tranquila pro resto da vida, que nenhum mal vai te afligir. Muito pelo contrário. A gente enfrenta uma guerra, gente, vou falar pra vocês, eu enfrentei uma esses dias. Foi pesada, foi muito pesado. Mas Deus tem me fortalecido. Vai vencer na batalha ali, aí cai de novo, levanta de novo. Aí só Deus mesmo pra ter misericórdia de nós. Eu não vou entrar em detalhe aqui, gente, sobre essa batalha que eu vivi, porque é algo mais pessoal, mas eu só queria dizer pra vocês que realmente ela existe, tá? Não caia nessa ideia de que, aceita Jesus, a sua vida vai estar linda. Muito pelo contrário, a partir do momento que você aceita Jesus, gente, Jesus ele faz uma limpa, sabe? O milagre de Deus, antes dele ser aplicado,
ele precisa organizar as coisas primeiro, sabe? E toda organização, antes de começar, vamos supor, quando você vai fazer uma organização lá no teu guarda-roupa, primeiro você tem que tirar tudo do lugar. Na hora que você vai olhar assim, aquelas roupas tá tudo jogadas, você vai falar, nossa, que bagunça. Então é assim que acontece com Deus também na nossa vida. Você vai olhar no começo e vai falar, Deus tá bagunçando tudo, bagunça esquece. Mas na verdade ele tá organizando, entendeu? Para o milagre entrar, muitas coisas têm que sair, gente. E aí é onde entra novos hábitos, sabe? Para você ser uma nova pessoa, você tem que adquirir os novos hábitos. Não dá. É impossível você ser uma nova pessoa com os mesmos hábitos, com os mesmos pensamentos, com a mesma mentalidade. É impossível. E Deus tem falado muito isso comigo, sabe? E aí eu tô tentando. Devagarzinho vai chegando lá. Minha rotina tá bagunçadinha ainda, gente, mas já melhorou bastante. Em vista do que tava antes. Já melhorou bastante. Aí eu vou compartilhando aqui com vocês, tá bom? Hoje é o primeiro dia do nosso renovo, da nossa volta. Aí eu quis só compartilhar, né? Gravar esses vídeos enquanto eu me maquiei pra gente ir conversando, contar os últimos acontecimentos. Mas nós voltaremos com um desafio, que agora é para uma vida leve e frutífera, né? O que significa leve e frutífera? Leve no sentido da gente não se cobrar tanto, porque uma outra coisa que eu tenho muito em mim, de defeito, é cobrança. Gente, eu sou uma pessoa muito perfeccionista, e eu me cobro muito. A minha ansiedade, gente, sabe qual é? Eu descobri que a minha ansiedade não é medo de o que vai acontecer. Antes eu tinha. Hoje eu acredito que não é mais medo do que vai acontecer. É medo de não ter controle do que vai acontecer. Olha que loucura. Aí quando a gente lembra que o nosso controle tá nas nossas mãos, não, tá na de Deus. Claro, tem coisas que tá no nosso controle. Aí aquilo que tá no nosso controle, a gente controla. Mas o que não tá, a gente entrega pra Deus. Simples assim. Né? Simples assim não, né? A gente sabe que não é simples assim, né? Mas é essa linha de pensamento de base que a gente tem que ter. Então, a leveza tá nisso. De você fortalecer a sua mente com pensamentos bons, acreditando que você não precisa ser perfeita, que é um processo que leva tempo, né? A Bíblia também fala sobre há tempo sobre todas as coisas. Não é muitas vezes no nosso tempo, é no tempo de Deus. Essa leveza que Deus nos traz, né? Jesus fala, vinde a mim, né? Entrega seu fardo para Ele, porque Jesus promete que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve, né? Então, na leveza, a gente tá aí. Agora, o frutífero, por que eu usei a palavra frutífero? Deixa eu olhar aqui no espelho, né? Porque não dá pra fazer isso direito olhando no celular. A palavra frutífera vem do seguinte. O meu maior desejo com Deus, que eu sempre falo pra Ele, é isso. Falei, Senhor, eu quero ser uma árvore frutífera. Na Bíblia diz que Jesus é a videira, nós somos os ramos. E aqueles que não der fruto, Deus arranca. E aí, minha filha, isso aí é um medão que eu tenho, que eu falo pra Deus, Deus não me arranca. Aí eu fico assim, vamos ser frutífera? Vamos dar frutos? Como é que a gente dá frutos? Com boas ações. E pra gente ter boas ações, por onde a gente começa? Fortalecendo nossa mente, uma mente robusta. Aí da mente robusta a gente tem o quê? Bons pensamentos. Desses bons pensamentos nós temos bons hábitos. Desses bons hábitos nos levará a bons frutos. Nos tornando a pessoa que Deus quer que nós sejamos. A mulher que Deus quer que nós sejamos. E Deus quer que nós sejamos mulheres virtuosas, vencedoras, intelectuais, né, com a mente robusta, inovadoras. Deus é um Deus criativo, gente. A criatividade está em nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, bora inovar, sabe? A inovação a gente pode usar o quê? Tecnologia. A gente pode usar ferramentas, né? Tem várias tecnologias aí para nos ajudar. Tem muitas pessoas falando da IA, né? Que vai perder emprego, muita gente vai perder emprego por causa da IA. É uma possibilidade, gente? É. Mas vamos também usar ela para ferramentas boas? Tem gente que usa ela até para estudo bíblico. Eu nunca usei não, mas tem gente que usa. Né?
é só usar pro bem, sabe? O mal vem pra destruir aquilo que foi feito pro bem, sabe? Então é só a gente não deixar o mal invadir, a gente combate o mal com o bem. E é isso, eu termino de arrumar aqui e já volto. E é isso, gente, eu vou sair, vou gravar uns takezinhos lá no Horto com vocês. E aí nós vamos nos falando, tá? Mais uma vez, o PDF do desafio tá aqui pra vocês acompanharem, tá? Baixa ele. E pode deixar seus comentários, caso vocês quiserem que eu faça uma live pra gente conversar mais, que eu tô morrendo de vontade de fazer live, de interação com vocês, mas se não rolar também não tem importância, a gente vai indo aqui devagarzinho pelos vídeos mesmo. Quem gosta de Instagram, eu tô lá me acompanhando, vocês podem me acompanhar lá em tempo real, tá? Os links que eu sempre falo pra vocês, sempre na descrição, tem tudo lá que vocês precisam. E é isso. Se eu não voltar hoje, um beijo, porque eu já falei demais, mas se eu voltar, nos vemos daqui a pouco.